Olá, queridos amigos, companheiros de jornada, estamos aqui mais uma vez para o nosso programa Caminhos do Invisível, em que hoje encontramos-nos já no nono episódio. E é para nós completamente uma grande alegria estarmos aqui os três a partilhar com todos vocês conhecimentos de espiritualidade, partilha também de ideias nossas e queremos também já deixar aqui um alerta a todos vocês. Não se esqueçam, por favor, de comentar ou então de fazer perguntas, porque para nós isso também é extremamente importante podermos estar aqui todos juntos a partilhar e a confabular a nível de espiritualidade. Portanto, vamos a isso. Hoje estamos então aqui para continuar o episódio anterior, o episódio 8, onde falamos sobre os elementos e os elementais. E hoje vamos continuar também com os devas. Ou seja, estes três elementos são três elementos que parecem muito iguais e são muito diferentes. E hoje vamos então falar sobre os devas. Assim sendo, querido Helder, amigo, companheiro também de jornada, é para nós também uma enorme alegria estarmos aqui os três. Como estás? Tudo Tudo, bem? tudo bem? Tudo fantástico? Tudo ótimo, agora que estamos aqui novamente. E vocês? Tudo? Está Boa. tudo encaminhado? Tudo encaminhado. Anda. Olha, dizer já, explicar aqui para as pessoas que estão lá em casa que nós, por causa de um processo de não alinhamento de agendas, não conseguimos gravar no último domingo e houve várias mensagens, tanto da parte aqui do Ascensão Quântica, quanto da minha parte nas redes sociais, pessoas que mandaram mensagem a dizer o que é que se passa, o que é que se passa, O que nós queríamos ver o programa, o que é muito bom, mas explicar já às pessoas, porque eu acho que algumas pessoas ficaram na ideia que podia haver aqui um risco de terminar alguma coisa, ou não sei o que é que as pessoas pensaram, embora eu tentei ser o mais explicativo no comunicado, mas dizer-vos que não, foi só porque assim, nós temos as nossas vidas e às vezes as agendas não se conseguem compatibilizar, mas foi só isso, porque além de ser um programa que, modéstia à parte, traz um conteúdo muito bom e diferenciado de muita coisa que a gente vê por aí, nas temáticas espirituais. Além disso tudo, nós criamos aqui uma amizade que foi-se construindo e está-se a construir, e existe aqui uma grande à vontade de fazermos isto. É uma coisa que nos satisfaz pessoalmente. Portanto, não há aqui nenhum. E se acontecer alguma vez mais É, esta situação, é só. olha, faz parte da vida. Às Claro. vezes dá para gravar, outras vezes não dá para gravar. É apenas só nisto. Exatamente. É mesmo só isso, é mesmo só isso. É mesmo só isso. Mas pronto, já estamos aqui de volta Uhum. e bem, e é isto, nós iniciamos aqui este segmento, quase que uma minissérie dentro do próprio programa, que é o Servidores de Luz. Tudo surgiu Uhum. no segundo episódio, onde falámos de projeção astral na prática e onde o Filipe, ao compartilhar uma experiência fora do corpo, onde houve um resgate, eu, pronto, comecei veio uma ideia, algo que eu acredito que é fundamental trazermos, vocês como médiuns praticantes, e eu como alguma mediunidade com as experiências fora do corpo, nós vemos que aquela parte humana que tem tendenciosismo de descartar certas coisas ou porque acha que não é aceita, ou seja o que for, e nós tentamos trazer um viés espiritual liberto desse tipo de preconceitos. E então iniciámos este servidor de luz que iniciou-se com uma dica muito boa do Filipe de: "Ok, vamos fazer isso, mas antes de falarmos daquela parte espiritual, daqueles seres de linha da frente", e as pessoas também denominam esquerda e direita, acho bom a gente falar dos elementos da natureza e daqueles espíritos que operam na parte do duplo energético, eh, que nós temos no nosso campo de energias da natureza. E falámos então dos elementais, por consequência, e agora entramos na parte dos devas, que é um tema onde eu tenho também um grande interesse. A literatura traz eh, este tema, mas ainda é um tema pouco, não há muita compreensão, há uma compreensão já, mas ainda há muita coisa dentro dos segredos, que é normais, são os segredos, Uhum. do universo, não é? Mas que eu acho bem, porquê? Porque elementais, seres numa evolução consciencial à parte da nossa, que estão ali num processo de
equilíbrio da natureza e que servem a um propósito mais num microcosmos, ou seja, num processo linear de espaço, tempo e espaço, aqui da terceira dimensão, temos estas forças da natureza, estes elementos e estes espíritos que atuam, mais numa perspectiva de atuar. E eu tinha dito que para alguns destes seres, inclusive o corpo mental e emocional, e ele não é que seja inferior, mas é diferente, acompanha um processo evolutivo diferente, onde inclusive nós, como potencial de consciência, podemos até, em determinados trabalhos, coordenar esses seres. Mas fazendo aqui um tipo de seres desta envergadura e nós, nesta corrente de evolução, existiriam então seres que operam de uma forma muito mais abrangente, numa espécie de macro realidade, para além das barreiras que nós estamos aqui limitados enquanto corpo físico e forças da natureza, que seriam isto que nós chamamos dos devas. Seriam estes seres abrangentes que eles são como guardiões que podem ser mais percebidos na parte da natureza, mas não só, e é isso que vamos também falar aqui. E o nome Deva, ele vem do hinduísmo, Deva, que Deva remete à divindade. Na parte do hinduísmo, eles denominam Deva, mas de uma forma muito mais genérica. Para o hindu, quando ele diz Deva, um ser do astral é um Deva. Então aqui, ainda que nós estamos a pegar num nome que vem do sânscrito, eh, que significa divindade, na parte do hinduísmo, nós queremos expressar algo que tem a ver com isto que eu estou aqui a falar dos guardiões espirituais que existem. Então, por exemplo, o hindu fala do Mahadeva. Maha tem a ver com grande, Deva, Deus ou divindade, não é? Por exemplo, quando eles falam de Vishnu e Shiva, eh, eles denominam desta forma. Mas nós aqui então vamos então denominar e falar de uma outra perspectiva mais abrangente do que seriam estes devas. Vou passar aqui um pouco a palavra ao Filipe para ele também falar aqui um pouquinho e depois continuamos aqui a trazer mais informação. Ah, exatamente. Pegando no que tu estavas a dizer, e muito bem, Helder, uma das traduções que também encontramos, ou associações que também encontramos, para o termo Deva, é também muitas vezes ser de luz, ou ser Isso, brilhante, ok? exato. Isto encontra-se muitas vezes em alguns registros, especialmente na parte da teosofia, em Isso. que em que eles são tidos como, de certa forma, um tipo de inteligência mais subtil, por isso vamos usar aqui a palavra superior, no tipo da abrangência e da frequência que opera, ok? E que, de alguma forma, eles também coordenam, hum, como é que todos os processos da vida e da existência acontecem dentro do reino da natureza, ok? Então, se formos a falar a nível mais consciencial, podemos dizer que os devas, de alguma forma, coordenam toda a energia dos elementares, ok? Então, eles operam muito nos planos mais superiores, na parte mais mental, astral superior, ok? E organizam todo o trabalho que existe a nível energético, hum, de como é que essa energia flui, ou como é que ela há de ser coordenada e orientada, hum, eh, pela parte dos elementais. Então é muito importante percebermos que às vezes existem muitas, muitas dúvidas sobre o que é uma coisa e o que é outra, e às vezes as pessoas acabam por confundir, né? Pronto, e é normal que isso aconteça muitas vezes, mas tentamos aqui explicar um bocadinho isso. Então há aqui uma espécie de hierarquia. E como os devas atuam em frequências mais elevadas, não é? Muitas vezes ao nível de corpo mental, corpo astral superior, ah, mental inferior, astral superior, o que é que acontece? Ah, é aqui pelos devas que muitas vezes existe esta cooperação com as equipas espirituais que trabalham com estas energias, ou seja, é necessário a energia dos elementais, a forma como essa energia é manipulada,
ou a forma como essa energia é transformada e operada, é através dos devas que coordenam como é que tudo isso há de acontecer. Então, muitas vezes existem muitas pessoas que, muitos trabalhadores espirituais que fazem, pessoas que manipulam a energia da natureza, que têm uma ligação muito forte às suas equipas espirituais e dessas equipas, fazem parte elementos que estão associados aos devas da natureza. E é por aí que todo este canal de energia chega a depois haver uma energia disponibilizada, não é, na forma de um ectoplasma, para que possa existir uma manipulação no corpo físico. Então é muito importante o que estamos a fazer, a falar e a explicar, Sim, porque às vezes as pessoas não sabem, ou não compreendem, têm dúvidas sobre, ok, mas eu vou fazer uma terapia espiritual, por exemplo, ou uma terapia energética, mas como é que essa energia da natureza chega até mim? Né? Eh, Durante exato. esta terapia, ou ela é realizada na natureza, ou então, quando ela é realizada, existe exatamente toda essa estrutura por trás de quem está a realizá-la para que essa energia seja transferida, ok? Pronto, então esta parte aqui é muito importante de esclarecer para muitas vezes é uma das principais dúvidas que as pessoas têm entre os elementos da natureza, os elementais e os devas, ok? Então Exato. é apenas uma forma, os devas estão num nível, vamos lhe chamar hierárquico, a nível de consciência mais abrangente e têm essa capacidade de coordenação da energia dos elementais, certo? Exatamente, É muito exatamente. Hum, e quando a gente fala em hierarquia, automaticamente, para muita gente que ouve, remete se calhar a uma ideia hierárquica muito condizente com os padrões humanos, mas a hierarquia espiritual, ela transpassa toda essa coisa limitada nossa, porque não é isso, não é? Quando falamos de hierarquia, estamos a falar com uma hierarquia com padrões Sim, sim, dentro sim. de um equilíbrio saudável e que a Exatamente. espiritualidade compreende de uma forma muito abrangente e que faz sentido. E a validação que há, por exemplo, dentro destes seres, que tu falaste bem, Filipe, que operam, por exemplo, quando nós falamos em egrégora, e também é bom nós explicarmos isto, a egrégora enquanto conjunto energético, a egrégora é da luz. Estamos a falar de energias sutis. Muita gente eu já ouvia falar, erroneamente, mas pronto, não é crítica, as pessoas às vezes não têm informação, e falam de um conjunto energético, uma egrégora, falando de energias densas. Não. Egrégora, o termo egrégora, ele remete a energias sutis, e onde há um conjunto, um aglomerado energético, um campo energético de energias sutis, que ficam ali gravadas e que podem ser subtraídas em diversos trabalhos e, consequentemente, também têm eh, por lógica, tem que existir seres espirituais que estão na proteção dessas energias. Uhum. E os devas, como guardiões energéticos, também são guardiões de egrégoras. É isso mesmo. E falaste também da Teosofia lá atrás, no início da conversa. Um dos autores que nós podemos ir buscar uma boa informação sobre os devas é Jeffrey Hodgson, que era um inglês. E ele nasceu ali em meados de 1886, se não me engano. Ele era teosofista, ocultista também. Também teve ali umas ligações com a parte católica, enquanto padre, se não me engano. Mas ele trouxe O Reino dos Deuses, que é uma obra literária. Claro que ela está revestida dentro do contexto interpretativo da própria Exatamente, teosofia e tudo isso, não é? exatamente. Porque isso, nós temos que ter isto em mente, não é? Mas ele era clarividente. Então ele falava, por exemplo, que é possível que nós vislumbremos de forma espiritual o Deva como uma coluna de luz. Isso. O Deva pode também assumir uma forma, ainda que ele está envolto em muita luz, pode assumir uma forma humanoide, por exemplo, uma face luminescente, tem uma visão penetrante, a telepatia articulada como nós temos com o nosso corpo mental, para eles é atrasado, portanto, eles não comunicam desta forma atrasada como o ser humano. Eh, e é isso, e eles também podem ser vistos muito na natureza, mas, por exemplo,
em tornados, há também descrições dentro de crateras vulcânicas. Uhum. eh, e Sempre o onde Jeffrey existe, Olsen, desculpa interromper, mas é sempre onde existem manifestações muito fortes, isso, a nível energético, a nível mesmo isso, forte. exatamente, exatamente. E inclusive o Jeffrey Hodgson em algumas partes fala destes seres como jardineiros do universo, jardineiros do universo, e seres espíritos co-criadores, têm uma capacidade co-criativa, não é, de eh, uma escala muito abrangente, não é? Inclusive seres dévicos que transcenderiam a parte da mãe Terra e seres cósmicos ligados a escalas planetárias e solares, não é? E então isto já leva a gente a abrir os horizontes da nossa consciência e a pensar que nós somos, tudo e nada ao mesmo tempo, não é? No aspecto em que existem seres que superam todas estas barreiras. Há também descrições dos devas como guardiões de portais extrafísicos. Uhum. eh, Aqui na parte física, material, a parte dos portais já é denominada como Chendras, e onde teriam também estes seres também seriam guardiões. Já trabalhos de cura, por exemplo, uma casa, na literatura espírita também podemos, encontrar descrições dos devas, mas sempre da forma, como eu disse, de cada A interpretação de tocar cada linha, à sua maneira. a puxar cada um à sua sardinha, exatamente. Exatamente. Mas, não é. Desculpa, e esses Não, fala. esses portais, tipicamente, eles acontecem em zonas, muito específicas, onde existem, convergências de linhas energéticas, de linhas telúricas, e faz todo o sentido que, e curiosamente nós, até uma vez observamos, uma situação muito parecida com essa que estamos a falar, mas, isto para dizer, faz todo o sentido que sejam elementos deste reino dévico que o protejam, porque manipula exatamente todas estas energias, ah, ligadas também, aos elementais. Então, isso é toda uma lógica. E eu achei muito engraçado o que estavas a dizer, relativamente aos jardineiros, porque na realidade eu recordo-me de um livro que li há uns anos atrás, que na sua essência um dos grandes, uma das grandes conclusões que podemos tirar daí é que nós somos apenas mais um jardim, não é? Isso. Existem muitos outros, e essa expressão que tu usaste fez-me relembrar isso pronto, e daí a relevância que estas consciências têm, da forma como elas atuam, é, pronto, é fantástico e essencial para que todos estes projetos tenham o seu desenvolvimento. Sim, e são seres que acompanham a evolução das raças, das diferentes raças, de uma perspectiva, abrangente, não é? E estão ali naquele acompanhamento evolutivo, nesta coordenação universal. Por exemplo, trabalhos de cura, um grupo, por exemplo, de médiuns que estejam ali a fazer um trabalho, não é? De repente estes seres emanam uma luz que é captada através desses médiuns, ou até pode ter outros mentores mais densificados, que não é que sejam densos, mas que têm uma energia que não é tão sutil como o Deva, não é? De repente ele faz uma descarga de energia ali, os mentores vão servir como elos e nós a seguir, como parte de encarnados, continuamos o processo das energias para distribuí-las depois para os diferentes trabalhos, Sempre numa como cadeia. se fosse uma cadeia, não é? Como se fosse um elo de uma corrente, não é? Que ali acontece. Eh, e é brutal pensarmos nisto porque remete logo à ideia de que às vezes as pessoas em trabalhos espirituais, onde nós sabemos que não é fácil, muitas das vezes, não é que sejam superiores nem inferiores, mas são pessoas que estão às vezes a dedicar tempo da sua vida dentro da rotina das suas vidas e de repente sentem, será que isto faz sentido? Será que não faz? E estes seres também têm uma complexidade incrível que também nós ainda estamos a tentar compreender, que é talvez muitas das inspirações que surjam no nosso blocos de ideias que são subtraídos pelo nosso coronário, que vêm do cosmos, esses blocos informacionais de inspiração, muito provavelmente vêm destes seres.
Muitas aquelas inspirações que nós nem sabemos, ui, espera aí, vou escrever um texto, ou espera aí, eu estou com uma alegria de viver que eu não sei de onde é que isto vem. Tal e é qual. isso, é isso. É isso. E é sutil, são coisas sutis, não é? Que muito provavelmente vêm destes seres que trazem estas inspirações que a gente diz isto só pode vir de algo assim. De onde é que eu tirei esta ideia, não é? E então é importante trazermos isto e eu gosto bastante. Vou agora passar aqui à Gabriela também para ela falar um bocadinho, que ela tem um poema para nós no final deste episódio ligado à parte dos devas. Hum, Antes de mais, tenho que vos dizer que é literalmente um deleite ouvir-vos a falar, em todos os episódios, mas particularmente hoje, porque, pronto, olha, eu gosto de todos os temas, mas os devas é um tema muito subtil e ao mesmo tempo extremamente forte. E eu, que vocês os dois estavam a falar, pronto, também era um bocadinho na linha do que eu ia dizer. hum, e principalmente o que falaste, Helder, muito na questão da transfiguração da luz para a face, porque eles são muito plásticos, digamos assim, eles conseguem ter a plasticidade de se Isso. conseguir moldar para se apresentarem, se for essa a missão, não é? Também. Claro, sim. Sim. E efetivamente hum, há aqui algo muito, muito engraçado que eu gostava de trazer para as pessoas, digamos assim. Para que as pessoas compreendam, porque nós estamos a falar e o ectoplasma e os irmãos espirituais, então, e depois os devas é que nos dão aqui a questão da alegria, é um facto. Mas vamos então, não é seccionar, mas colocar um bocadinho para as pessoas perceberem, para não ficarem um bocadinho confusas com esta característica que é o seguinte: os elementais e os devas. Uhum. E depois e as equipas espirituais. Isso é um outro assunto É. completamente à parte, mas os elementais e os devas, neste reino, digamos assim, da natureza e o reino também mais sideral, ou seja, à volta do planeta e toda a ajuda que dão à humanidade, e mesmo ao próprio planeta em si, porque também são os que sustentam a energia da mãe Gaia, é quase como que se os elementais fossem os obreiros, aqueles que trabalham, aqueles que Uhum. estão na natureza, aqueles que vivem na natureza e fazem essa missão, com gosto e porque é a missão deles e é mesmo isso, não estamos a dizer que é tipo uma obrigação, não, é a vida deles, os elementais é isso que eles são. É Eles isso. criam ectoplasma, criam também energia vital, hum, são guardiões, ajudam, também intuem, isso tudo. E os devas é quase como que o espírito dos Dos elementais. São Isso. quase como se fosse, É isso. os engenheiros siderais, os arquitetos, digamos assim, Isso. da vida, da natureza e do cosmos e de tudo isso. Portanto, os elementais são os obreiros, aqueles que trabalham, aqueles que efetivamente cedem ectoplasma, que nos ajudam, que estão junto à natureza quando nós precisamos, mas é através dos devas que isso é trazido Exatamente. até nós. Por exemplo, numa terapia ou quando precisamos de meditar, Exatamente. é é esta cadência e este intercâmbio também, digamos assim, porque os devas e os elementais estão juntos e muitas das vezes é muito difícil até também de os Ninguém conseguirmos distinguir. sim, sim. Sim. Hum, e os devas, por exemplo, há aqui o que tu falaste na questão do hinduísmo e muito bem, na questão da parte mais oriental, o taoísmo e mesmo até no budismo, quando se fala os devas, hum, existe também aqui algo muito engraçado, que é aqueles que ajudam também os deuses, ou seja, tal Uhum. como tu disseste, Helder, e muito bem. Aqueles que são os espíritos da natureza e são aqueles que dão força aos deuses, por exemplo, Kuan Yin, hum, Siddhartha ou algo assim do género, tipo, Exatamente. que estão ali a ajudar. E muitas das vezes nós vemos algumas pinturas orientais, de, por exemplo, alguns seres até femininos a esboçar,
no céu ou pelo mar ou algo assim do género, e não é Kuan Yin, não é a deusa Cá, não. São os devas da natureza, ou seja, são a representação dos devas, como também Isso. um exemplo em que, estas culturas também acabam por os identificar e os acarinhar, porque sabem que eles são extremamente importantes. Eles são o suporte, da nossa parte O energética, suporte de tudo. de nós aqui, Isso. não é? É exatamente, Você já falou exatamente. Olha, tudo e eu só queria dar esta pequenina chegam acho que era fizeste bem porque eu já tirei aqui uns apontamentos do que estavas a dizer e queria, olha, por exemplo, quando eu trouxe a parte que eles podem configurar através, sim, Uhum. imagina, eles podem se apresentar como grandes esferas, como colunas, mas pode Exato. haver ali uma face antropomórfica de luz. Porquê? Uma maneira de estabelecer um elo de compreensão. Por exemplo, uma pessoa clarividente abre uma visão, vê um ser débico, e ele vai expressar algo que dentro do nosso condicionamento tridimensional vai estabelecer um elo de contacto mais compreensivo, porque como Uhum. tu disseste bem, eles são dotados de uma plasticidade incrível. E ao mesmo tempo leva-me a pensar o seguinte: nós sabemos que a evolução é contínua, então nada está estagnado no universo. O universo é energia, é consciência e energia é movimento. E estes seres, e como tu falaste bem, obreiros da parte duplo energético da natureza, adorei a parte que tu disseste do Deva como o grande espírito que tudo interpenetra nestes seres, remeteu-me logo automaticamente ao xamanismo, uhum, porque o xamanismo fala muito não do é? grande espírito, não O é? grande espírito. E a parte É isso. os obreiros. E o que é que eu pensei? Talvez, e atenção, fazendo já aqui uma advertência, eu não estou a dizer que é isto, estou a abrir uma possibilidade. Talvez estes seres elementais que estão no duplo energético da natureza possam, numa escala evolutiva, ascender para um ser dévico. Não sei. Sim. Faz sentido, Pode ser. até lógica, lógica, Faz. Ali pode haver aqui uma lógica, como pode não haver. claro. Ok? Ou seja, Nós eu vamos gosto saber também, se eles existem aqui podemos ou não, trazer. tendência também de evolução, não é? Portanto, Exatamente. Por exemplo, também em ramificações religiosas do cristianismo, nós sabemos que existe a ideia do anjo. O anjo, ele é configurado como um ser com umas asas. Nós sabemos que é simbólico. Talvez, e eu sei que há muita gente que detesta e odeia que se faça estas ligações, mas eu não estou a dizer que também que é, mas eu tenho que abrir aqui claro. uma possibilidade, lá está, respeitando todas as crenças das pessoas, mas talvez alguns dos casos de um anjo, assim denominado, possa ter uma correlação com aquele que é a parte dévica. Porque nós sabemos que culturalmente as pessoas eh, configuram, metem uma etiqueta em determinadas situações espirituais ou até de crença e religiosas e depois eh, descartam todo o resto. Então, aqui, como nós trabalhamos de uma perspectiva universal, eu estou a abrir uma possibilidade e também lembrando às pessoas que no astral, eh, para que as asas, não é? Nós temos que pensar de uma forma para abrir a consciência das pessoas, não é? Porque as asas é uma simbologia que remete a um ser de luz, não é? Então, só para fazer estes à parte, Muitas e fala, e fala, muitas fala. vezes Helder, essa questão das asas é a representação, de da forma como a energia flui em certos chakras que nós temos e Isso, que para quem vê, pela primeira vez, até o cérebro pode fazer a correspondência que são asas, mas na realidade aquilo é um campo isso. energético que está ali, não são literalmente Isso. asas. Asas, exatamente. Pronto, Que esses seres então expressam-se com grande luz e às vezes vemos luzes laterais que é podem ter a isso, pessoa, exatamente. o repertório que a pessoa tem, por exemplo, uma pessoa que tenha uma crença nos anjos, não é? De repente tem um processo de clarividência, porque as pessoas podem pensar: "Ah não, clarividente é aquela pessoa que está numa linha espiritual", não, porque são processos naturais e Claro, anímicos da claro. pessoa e qualquer pessoa pode ter um vislumbre clarividente e de repente, olha, eram umas asas e falaste muito bem, o repertório que a pessoa tem pode remeter a isso, é uma Toda a possibilidade. condicionante cultural, religiosa, tudo o que for, social, vai fazer com que, identifique aquilo que está a ver de uma forma, mas na realidade, o que acontece nessas situações é apenas uma projeção energética da para onde a energia flui em alguns dos chakras e então faz a forma de asas e auréolas e tudo, E não é? também seriam,
É. Desculpa, termina, Filipe, termina. Mas era isso, era isso, era isso. Ok. E também há também quem expressa a ideia de que estes seres dévicos, como acompanham a evolução consciencial das diferentes raças, e isto remete-me, por exemplo, a um episódio resistado de um ser, um mestre espiritual que passou aqui na Terra e que viveu até aos 90 ou aos 80 e tal anos, agora não sei precisar, Siddhartha Gautama. Uhum. Isto remete-me, por exemplo, quando Siddhartha fica ali debaixo de uma árvore, simbolicamente ali a meditar, Uhum. e de repente ele atinge aquilo que chamamos de iluminação, Exatamente. que é, eu para mim tenho a iluminação não como algo que nós alcançamos e está fora de nós, não, um reconhecimento de algo que sempre teve nele, Claro, Exato. exatamente. não é? E de repente Siddhartha atinge a iluminação e um ser dévico registra aquele momento, não é? Que fica registado como um momento incrível perante parâmetros espirituais e contempla ali aquele ser com uma coluna de luz e onde aquele ser já nunca mais volta a ser o mesmo, não é? Nunca mais. Exatamente. Claro que não. E é brutal também falarmos nisto enquanto seres que registram estes momentos Uhum. de, de, de evolução e daquilo que chamaríamos de iluminação de alguns seres incríveis que por Verdade. aqui passaram E outros seres, e outros, olha, estava eu agora a lembrar-me, o próprio Mikao Usui, do Reiki, Correto. quando recebe símbolos e tudo isso, e toda aquela energia, temos aqui também certamente o plano dévico aqui a atuar. Ao Exatamente. e outros, E para não tantos estar aqui a outros mencionar mestres. outros nomes. Tá. Sim, 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 todas as possibilidades, né, dentro dos mestres. Olha, eu um bocadinho Ora também bem, bater do que o Filipe estava a falar nessa parte, porque isso é uma parte que nós falamos no nosso curso. Pronto, mas depois em off nós falamos contigo. Mas aí tem a explicação da questão das asas e essa história toda. Sim, pá, mas ok. é importante dar esse POG, Sim. é importante fazer esse apontamento para trazer isso à consciência das pessoas, porque há muita informação, eh, que está escrita dessa forma mais Uhum, textual, mas nós temos de ver de um ponto de vista mais simbólico, não é? claro. E com o passar do tempo e com a evolução da nossa pesquisa, do nosso estudo, do nosso desenvolvimento, não é? E a abertura para que as coisas muitas vezes são bem mais do que o que simplesmente aparentam. É importante termos esta consciência de que há muito assim, muitos textos explicam muitas coisas, mas de uma forma simbólica, não é textualmente assim, Exato. assim que acontece. Exatamente, e simbólica e metafórica, é verdade. E transpassarmos estas barreiras que fazem parte da humanidade, não é uma crítica, eu meto-me também no rol da humanidade, porque também estou ser humano, como nós estamos, todos nós, não é? Mas estas validações elas surgem através da clarividência, por exemplo, ou de uma experiência fora do corpo, ou seja do que for, que vai trazendo noções. Agora, há pessoas que não gostam, se a gente fala de, para mim, como espiritualista, e nada me conforta mais, e eu não estou a dizer que isso tem que ser o caminho de ninguém, mas é o meu caminho, é assim que eu me sinto bem, e eu com toda a certeza já trouxe isto de bagagem, no aspecto em que me sinto livre de ir poder beber o sumo espiritual a tudo o que for. Para mim não há limites nesse aspecto e, portanto, se eu falar de Jesus é no aspecto do homem que aqui desceu, como um ser espiritual incrível, ou Yeshua, que o Uhum. nome até remete mais para Yeshua, enquanto a verdadeira origem do nome, como outros, seria para a Ramansa Ramakrishna, que Uhum. brutal, não é? Que me encanta tanto. Tantos eh, Chico Xavier, Tanto exatamente, o Buda, isso, é incrível. E isto, a gente tem que dar as mãos neste aspecto e respeitar, claro, a crença de cada um, mas a pessoa não se pode sentir ofendida por dizer: "Ai não, o anjo é uma coisa, e estão aqui a misturar". Não, nós estamos a falar em possibilidades claro. sim, sim. e a Claro, respeitar agora, eu enquanto relato, eu vou trazer aqui um relato projetivo, se vocês me derem essa permissão, claro que sim. eh, Faz todo sentido. e tudo aquilo que foi falado, vocês já sabem, está dentro de algumas obras, interpretações, nada é concreto, e nós aqui estamos a refletir. Eu tive também uma projeção onde eu também não sei com toda a certeza se era um ser dévico, mas também me deixa aqui uma grande curiosidade. Certa vez eu estava a ter um sonho onde eu estava dentro de um carro
E de repente fui abrindo lentamente a lucidez, mas o carro ainda estava envolto na minha aura, ou seja, a ideia do carro ainda estava ali plasmada, digamos. E eu estava a desmanchar aos poucos, à medida que ia abrindo a lucidez, eu estava a desmanchar o ambiente virtual criado por mim próprio e comecei a perceber um sítio muito amplo, assim com um horizonte incrível, e onde havia um ser que teria muito mais de 2 metros, eu não sei precisar a altura daquele ser, era enorme. Tinha orelhas pontiagudas, os olhos eram mais separados que o normal, Uhum. cabelo um pouco grisalho, era enorme e haviam seres muito pequeninos que andavam à volta dele, como se fossem gnomos, assim, muito Uhum. pequeninos, assim à volta dele. E eu de repente tomei a minha atenção e assim que ele percebe telepaticamente que eu estava a fixar a atenção, ele vem na minha direção. E ele automaticamente, Gabriela, Filipe, quando ele vem na minha direção e ele toma atenção naquele envoltório virtual meu, ele teceu logo uma leitura energética de mim. E eu senti por momentos coisas desequilibradas minhas, ali à flor da pele. Automaticamente, só no olhar, eu percebi coisas minhas que até me envergonharam. Porque perante um ser daquela envergadura, a gente fica, Claro. não é? E eu tentei telepaticamente perguntar quem ele era ou o que era. Aquela curiosidade, o que és? E aquele ser distanciou-se de mim, sentou-se numa espécie, não sei se era uma rocha, e eu senti, lá está, não é verbal, não é telepático como em forma de frases, é mais sentimento. Eu Exatamente. senti do género, pá, essa curiosidade é típica vossa, não é isso que importa. Estás a entender? E então, não sei se era um ser dévico, como eu disse, eles apresentam-se como colunas e esferas, e outra coisa, nós na nossa própria evolução, nós sabemos que há planos onde já deixamos de ter uma forma antropomórfica. Exato. Claro, Somos esferas conscienciais. exatamente. Então poderia aquele ser uma outra coisa qualquer, Uhum. ou até um ser de outro planeta, não sei, ou talvez um ser dévico plasmado dentro de uma configuração para um propósito que também não sei explicar. Portanto, eu só queria trazer isto como Fantástico. possibilidade, para a nossa conversa. É Mas possível, isso, é bem possível. isso é algo que é lógico, o que estás a dizer, faz sentido que seja, que possa ser, faz sentido que possa ser ah, algo, algum representante do reino dévico, porque não? Dévico, porque não, não é? Ou não. Sim, sim, Ou não, mas se mas tudo faz algum, começa um bocadinho mas, estranho. Faz algum porquê? Por causa daqueles seres à volta dele, onde eu notava que eles andavam atrás dele, assim como se fossem assim filhotes, estás a ver? Mas era enorme, era enorme. E a maneira como ele, olha, fazia-me lembrar um filme que até vou, eu agora não me lembro do nome do filme. Há um filme onde há um ser muito alto, um gigante. Uhum. Bom, não é bem parecido, mas havia ali uns traços, Uhum. as orelhas em bico e os olhos afastados, eu lembro perfeitamente. Claro. Mas pronto, foi uma experiência assim, Foi. porque eu senti-me um pouco envergonhado, porque tinha ali um carro e eu de alguma forma parecia que ele estava a ver aquela mini ilusão onírica, e Uhum. ele não me repreendeu, eu não senti do género: "Olha o quanto tu és inferior", não, mas Pois. senti do Claro. género: "Observa o quanto ainda estás num caminho e o quanto ainda te deixas perder por minúcias ilusórias na tua caminhada", não é? E é isso. E é nesses momentos que muitas vezes nós percebemos que ah, essas demonstrações são muito importantes para nós irmos percebendo ao longo do caminho, né, todos nós, que eh, às vezes deixamos-nos prender pela forma, deixamos-nos condicionar pela forma como a sociedade se movimenta, assumimos para nós situações que têm tanto relevo quando na realidade não têm, não é? Não tem. E existe por isso é que nós dizemos sempre que o caminho é interno, porque as respostas não vêm de fora, vêm daqui e todos nós temos dentro de nós a capacidade de transmutar qualquer coisa, ultrapassar qualquer obstáculo, manipular e co-criar a nossa realidade e a de todos à nossa volta ao mesmo tempo, porque nós emanamos tudo aquilo,
tudo aquilo que pensamos, tudo aquilo que acreditamos, o nosso movimento energético acaba por contagiar todos aqueles com quem interagimos. Esses encontros, seja de uma forma de projeção, seja ao caminhar numa floresta, por exemplo, onde muitas vezes nós, eu e a Gabriela já tivemos alguns episódios e muitas outras pessoas têm, não é de todo exclusivo, mas já tivemos episódios onde estávamos em determinadas partes da floresta e sentimos-nos literalmente observados, ok? E aí lá está, é algo que tu não vês, mas sentes. Exato. Mas como sentimos isso, nós ficamos muito atentos numa determinada zona. E aí conseguimos ter um ligeiro vislumbre. Mas foi ao fim de algum tempo, não foi instantâneo. Mas primeiro sentimos, não é? E estes contactos, eu ainda hoje lembro-me onde estava, o que estava a fazer, isso fica gravado pelo tão diferente que é. E é. Então, todos esses contactos, seja numa projeção, seja mesmo junto à natureza, são muito importantes para às vezes nos relembrarmos que primeiro temos muitas estruturas de suporte para nos auxiliar ao longo do nosso caminho. Não, é? Não estamos aqui abandonados, não fomos despejados aqui e agora safa-te no meio de nada disso. Nós não estamos aqui abandonados, mas temos vindo dentro essa mesma conexão, esse mesmo querer, essa vontade. E relembram-nos, esses encontros relembram-nos que às vezes estamos focados em coisas que se calhar não é o mais importante para o nosso caminho ou para aquela caminhada que temos de fazer. Nós também temos muitos exemplos, exatamente como tu deste, Helder, em que o sentimento é: olha, foca-te mais ali, menos ali. Se calhar é mais Ex por ali, avalia, mas é mais por ali, se calhar, do que por ali. E isso é muito importante, é uma forma de ajuda, mas nós temos de estar abertos para isso, não é? Estar Exatamente. abertos para isso. Muitas das, e vamos dizer, criaturas que existem no folclore ligado aos seres da natureza, muitas delas são apenas vislumbres de seres dévicos que naquele momento se apresentavam. Porque é em dias de nevoeiro? Porque é a forma muito mais fácil de tu poderes concentrar e manipular a própria luz para seres um pouco mais visível, não é? Num dia de sol pleno, não é? Não vais conseguir fazer isso. Por isso, não é? Isso que nós dizemos do folclore, do fantástico, está muito cheio de figuras e representações que remetem precisamente a momentos de conexão em que seres délicos se fizeram presentes para passar uma mensagem, para auxiliar, para curar aquela pessoa, para lhe passar uma intuição. Ahm, então, ahm, convidamos todas as pessoas que nos estão a ouvir e ver, eh, para que da próxima vez que forem a uma floresta, da próxima vez que forem à montanha, ahm, larguem os telemóveis, foquem-se no momento daquilo que estão a viver. Conectem-se com a natureza, porque vão permitir que a conexão seja devolvida, não é? Porque ela está lá. Nós é que temos de entrar naquela frequência, é como um rádio, não é? Nós sabemos as frequências de rádio. Se formos lá e sintonizarmos, vamos apanhar a que queremos, não é? Se não o fizermos, ele não vai chegar até nós. Então é a mesma coisa. E muitas destas experiências acontecem assim, no momento em que estamos presentes no local. Exato. E é fantástico ver tudo isso, todas estas energias a trabalhar, saímos de lá completamente recarregados, saímos de lá completamente em sintonia com nós mesmos. Isso, isso. Portanto, essa parte. E já me surgiu aqui na minha mente aqui umas imagens, para trazer também algo que eu acho importante. Por exemplo, nós sabemos, por constatação factual, isto não é uma opinião, Uhum. que o mundo da música, a música que é feita hoje em dia de uma forma maioritária para as grandes massas, ela apela a um padrão energético denso. Através de imagens, nós vemos que há uma exacerbação, um apelo à parte do sexo,
à parte da sustentação, está-me a falhar aqui a palavra, mas há uma palavra para denominar a vulgaridade. Não é que ter ou não ter, que não é importante ter certas coisas, mas Uhum. ostentar, a ostentação de Consumismo ter, também, o finismo, tudo isso, através da parte sonórica, não é? Que as ondas sonóricas que propagam pelo ar aqui na parte material, elas têm uma vibração. E o nosso subconsciente, muitas das vezes, está a assimilar coisas que nem sabe, e aquilo está a apelar a um padrão Hum. que utiliza as pessoas como um rebanho. Já estes seres dévicos, quantas vezes inspiram aqueles compositores, inspiram um, seja quem for que está a construir uma forma musical. E estas inspirações, por exemplo, um solo de guitarra do David Gilmour, que eu adoro, David Gilmour, dos Pink Uhum. Floyd, de onde é que eles tiraram aquilo? Aquilo, para mim, estes seres dévicos, eles dão estas inspirações e ao mesmo tempo que temos a outra parte que é aceite, porque se existe é aceite dentro do livre-arbítrio, não é? E temos que respeitar também. Por incrível que pareça, isto um dia iríamos falar da sim. parte mais densa, mas temos que respeitar Claro. que isto exista. Eu tive experiências que mostraram isso. Não é, atenção, claro que nós devemos ter exemplo mau é não seguir, mas é um exemplo que existe de alguma forma. Mas é sempre bom, tem sempre um lado extremamente Lúdico. de crescimento Sim, didático. Isso. e didático, que é: "Ok, eu Isso. agora já sei que o meu caminho não é por aqui". Há sempre algo a acrescentar, não é? Dentro da dualidade temos Sempre. este padrão musical que apela a um lado, que faz parte da evolução, porque é através às vezes das cabeçadas e dos vazios existenciais e tudo isso que as pessoas vão perceber que estão a ser quase que uma pessoa guiada por uma multidão sem uma autonomia, sem um discernimento próprio, que segue impulsos muito levianos, e ao mesmo tempo inspirações brutais que inspiram menos aglomerado, porque nós sabemos que à escala planetária 8 bilhões de pessoas, a maioria não tem sequer, não acredita ou não, a parte espiritual, ou seja o que for mais de luz, não interessa, ok? Não é julgamento, é a evolução da humanidade, Ah, claro. mas temos ao mesmo tempo este lado, onde a gente ouve uma música new age, um rock progressivo, um outros estilos musicais mais modernos, que também nós sentimos ali uma energia bem diferente e mais leve. E as pessoas, isto é um alerta que eu faço, assim como este casal incrível falou e bem na parte da natureza, que as pessoas devem se desligar do telemóvel, também faço um apelo que é o seguinte: quando vocês forem no carro, se gostam de ouvir música, porque eu estou a falar no carro porque é aquele Sim, meio sim. onde a gente Claro. geralmente está a ouvir música, não é? Tenham em atenção de que, assim como nos supermercados também existe sons subliminares que dão baixinhos, estão a apelar ao consumismo, Tal e qual. nós opá, eu não quero levar ao extremo, porque a vida é para ser vivida, mas atenção, que às vezes a música mais, está ali a incutir coisas que nós nem sabemos na nossa energia e, quem se preocupa, e eu presumo que quem está a ver este programa são pessoas, estudantes espirituais ou que estão agora a aflorar e têm este interesse, tenham mais atenção, porque isso também faz parte do trabalho de casa e da vossa higiene psíquica, escolher melhor o tipo de música que vocês ouvem, porque a música é o som ambiente das nossas vidas e ao mesmo tempo há grandes, maestros, há grandes, eh, coisas feitas musicais que nós dizemos: "Pá, É o fantástico. meu dia já valeu a pena só de acessar uma coisa É, destas", não é? exatamente. Pronto, era isso que eu Mas queria Helder, trazer. sobre essa parte da música, não é? Que é composta por ondas de vibração em determinadas frequências. Nós podemos citar este trabalho que obviamente é, como tudo, é sempre controverso, ou melhor, existe alguma controvérsia que muitas vezes as pessoas querem colocar ao lado disso, mas é um trabalho que faz sentido cada um analisar, ver por si e depois determinar se faz sentido ou não, que é as mensagens da água do Dr. Masaru Emoto. Então nós através daí vemos que qual é o impacto de palavras, verbalizadas ou não, sentimentos, pensamentos e a música, não é? O que é que acontece quando um campo energético, não é, como o nosso, está exposto a uma música, a um conjunto de vibrações em determinadas frequências que
que são extremamente harmónicas, e vamos dar o exemplo mais clássico, que é da música clássica, e Isso. depois quando estamos a ouvir algo do género de heavy metal, sem obviamente questionar ou sem julgar, absolutamente sem nada, mas Sim, sim, sim. qual é o impacto que isso tem no teu campo energético? Então, se formos ver isso, né, nesse trabalho do Dr. Masaru Emoto, Mensagens da Água, fica ali uma proposta para às vezes podermos, como estavas a dizer bem, pensar o que é que deixamos entrar cá para dentro, né? Porque é muito importante. Exato. E muitas das composições mais que nos transformam mais vêm sempre de momentos de inspiração que quem as compôs teve junto à natureza ou em momentos de reflexão, onde exatamente toda esta harmonia, toda esta sensação de plenitude, de tranquilidade, de envolvência, que é o estar junto da natureza, nos traz. E esse trabalho todo enorme feito pelos Devas da natureza, hum, para que toda essa energia seja manipulada de uma forma que seja algo que nos acrescente. Então esse trabalho é muito importante e pronto, era só esta nota relacionada com a música que eu queria deixar. Hum, muito bem. E falaste nas sinfonias, há uma sinfonia em específico que eu quando ouço, essa em específico, aquilo eu fico: "Ui, isto não pode ter vindo, Uhum. isto é incrível". E eu acho que é Velvet. Depois no próximo episódio eu trago só de início, também é bom às vezes a gente trazer recomendações, Sim, até mas é porque eu incrível. Há sim sim, acho que era um é tema isso. importante. Olha, também um bom tema, mas essa opá, são essas sinfonias, quando a gente entra num aspecto mais maduro, consciencial, energético, espiritual, por que não filosófico, para quem não gosta de expressar espiritualidade. Pá, são coisas que se nós estivermos atentos, não dá para julgar a humanidade do género: "Aí pá, a humanidade", não, a humanidade tem coisas muito boas também. É Certo. preciso é sintonizar, como o Filipe disse, a melhor estação, É isso. daquilo que nós emanamos e já fizemos e que está aqui gravado neste planeta. Tal e qual. Olha, e então para terminar, deixa-me só dizer algo também, que acaba por complementar muito o que tu disseste, Hélder, e tu, Filipe, e muito bem, que é o facto de que, quando estavas a falar da questão dos ruídos da música num supermercado, seja num shopping, seja isso tudo, também existe um grande ruído no nosso lar, que é a televisão. Quando está Sem dúvida. ligada e ninguém está a ver, Isso, aquilo está ali a despejar lixo A maior parte. exato. para o ambiente. É. Isso é muito real. Portanto, faço aqui o apelo às pessoas que não é propriamente bom, tipo, vamos ligar a televisão só porque estamos ali com companhia. Deixem esse hábito, porque isso é permitir que tudo aquilo que não interessa entre para o nosso lar. O que é o nosso lar? O nosso lar é o local mais sagrado que nós temos no nosso, aqui no planeta, que é a nossa casa. É onde nós nos sentimos bem. Então vamos deixar entrar energias negativas. Não estou a falar especificamente das notícias, que isso aí já são outros 500. Eu estou a É, falar exato. especificamente a energia de, seja lá o programa que esteja a dar, seja uma série, seja uma telenovela, seja, um programa, um reality show, sei lá, um programa de uma tarde, uma coisa, tudo isso tem as suas próprias vibrações e tem também, aquele aglomerado energético de muitas mentes que vivem isso. E é isso que muitas das vezes também acaba por entrar pela caixinha mágica, quando nós não estamos por exemplo, estamos a passar a ferro, estamos a limpar a casa, estamos a ler, estamos a tomar banho, estamos a fazer a fazer o que for, em casa e está aqui o nã-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 nã e nem sequer estamos atentos. Portanto, deixo aqui esta sugestão para todos nós não o fazermos. Mas como estávamos a falar dos temas e para terminar, hum, porquê é que nós nos sentimos bem quando vamos à natureza? Porque não só os elementos, como os elementais e os devas, o que é que eles nos proporcionam? Alegria, bem-estar, tranquilidade, amor, calma, acolhimento, serenidade. Então, eles estão constantemente a emanar tudo isso.
E então nós temos que colocar a frequência e elevar o nosso pensamento para estarmos à altura, destes seres, que são tão importantes e que muitas das vezes também nos guiam e que nos ajudam. E se nós estivermos sintonizados para esta temática, podemos também ter uma vida muito melhor, muito mais leve, muito mais harmónica, ok? Pronto, não sei se querem dizer mais alguma coisa antes de terminar. S Muito Força, pequeno, força, uma coisa força. muito pequena. Eu só queria dizer que é tão sublime e tão verdadeira a assimilação que o nosso subconsciente faz, por exemplo, uma televisão ligada, como falaste na televisão, Gabriela. Muitas das vezes eu adormeço, tiro um cochilo na sala com a televisão ligada e eu não te consigo dizer tudo o que deu, por exemplo, num podcast, mas há momentos específicos que eu estava a dormir, mas eu tenho resistado. Pois. E há outras situações fora do corpo que se o elo, os fluidos energéticos ligados ao corpo, o cordão de prata, se estiver denso e se houver uma proximidade, eu já estive fora do corpo, lúcido, mas ao mesmo tempo a assimilar informação no corpo físico, com o que estava lá na televisão. Isto aconteceu. É só para as pessoas, isto é só uma à parte para as pessoas pensarem: "Ah não, a televisão está ligada, mas isto", não, não está. O nosso aparelho, ele é dotado de uma alta, ele assimila tudo e está tudo a influenciar. Claro, E sim. às vezes a gente não sabe, e é verdade isto é muito verdade. Pronto, era só isso. É Influencia mesmo, é mesmo. influencia o humor, Ui, tudo. estados de mais ansiedade, menos ansiedade, Sim, pronto. Por sim. isso Oh, Hélder, isso é prova evidente de que lá está, quando se faz a projeção de fora do corpo físico, nós temos esta percepção. Ou seja, se estivermos a ver um podcast ou se estivermos a ver algo que nos é realmente importante e que nos traz conteúdo, epá, a gente ainda está ali, ligado, não ouve tudo, mas está ligado. O mesmo acontece com as outras coisas que não interessam tanto e assimilamos aquele lixo todo, não é? Pois, É, é bem verdade. é verdade. Muito bem, então vamos terminar, mas antes de terminar, meus queridos amigos, vou-vos deixar aqui também com o que aconteceu no episódio passado, em que falamos sobre os elementos e os elementais. Ahm, no final do episódio, eu li um poema que tinha realizado na época da pandemia e vou-vos deixar também com um outro poema dedicado aos Devils e que foi feito exatamente na mesma altura. Portanto, foi quase como um dividir para um episódio e para o outro. E terminamos então assim este nosso nono episódio com este pequeno poema realizado em honra, digamos assim, aos Devas. Então aqui vai ele. Devas, os arquitetos de Gaia. No vento sereno da mata encantada, dançam os Devas na luz da alvorada. São os guardiões dos elementais, assim como do vento, da flor e do chão, tecendo silêncios com devoção. Sussurram segredos no canto da brisa, trazem à Mãe Terra o fluxo da vida, o amor sem medida, a alma da folha e da água erguida. Se ouves a árvore falar baixinho, ou então vês no relâmpago um doce caminho, são eles, os devas, os seres da luz, em suave missão, curando Pachamama com pura intenção. E assim terminamos, meus queridos amigos, companheiros de jornada, vocês os dois em primeiro lugar, com muito carinho, e a todos os que nos estão a ver e ouvir, este nosso nono episódio e certamente estaremos no próximo com novas temáticas e que vocês vão adorar. Então, até à exatamente. próxima. Até à próxima, fiquem bem e se tiverem oportunidade, estejam estejam na natureza, Sempre. cumprimentem estes nossos amigos, e certamente terão toda uma experiência diferente depois desse momento. Está bem?
Muito bom. E só dizer uma coisa, a Gabriela foi a primeira já a começar a trabalhar para o programa sem saber, que ela já trouxe 2 programas ligados. Ela já tinha feito dos elementares, fez dos Devas, que foi 10 episódios consequentes, portanto ela começou a trabalhar lá atrás, foi a primeira a trabalhar para o programa. E eu nem sabia disso, estás a ver? Isto Eu sei, é eu o, sei. é o tempo que não existe, não é? Não existe. Tudo, Exato, tudo está ligado. Pessoal, um abraço, obrigado. Queridos tudo amigos, bom. Helder, tudo tudo bom, Helder? Tudo Bom bom? para vocês. Até à próxima. Até à próxima.